E aí galera do Brain Time, tudo bom? O nosso mundo às vezes pode ser um lugar muito cruel e injusto. E é muito mais fácil fechar os olhos para não ter que ver as coisas horríveis que acontecem. No entanto, se as pessoas encarassem isso de frente, poderiam de alguma forma mudar a situação e criar um final feliz para cada história triste. Hoje, vamos contar 3 histórias de animais que passaram por dificuldades e sofreram muito em suas vidas. Mas não se preocupe, porque todos acabaram bem. Contaremos as histórias deles, pois eles são um ótimo exemplo do porquê é tão importante lutar pelos bichinhos e não ser indiferente a eles. Vamos lá! A esperança média de vida dos elefantes asiáticos em cativeiro é de 80 anos. Sabendo disso, é difícil até mesmo imaginar o tamanho da tragédia do elefante chamado Raju, até porque ele passou 50 anos em cativeiro. Todos estes anos, ele foi mantido em condições deploráveis. Correntes pesadas com espinhos entravam em sua pele, prendiam seus movimentos e o impediam de escapar. O dono judiou muito de Raju e, às vezes, o elefante comia papel ou até plástico para sobreviver. Em dias melhores, ele conseguiu ganhar comida dos turistas que passavam por ali. Não dá nem para imaginar o quão longo foram esses 50 anos para o animal, mas, como dissemos antes, essa história teve um final feliz. Em 2014, Raju foi encontrado por uma organização não governamental de animais. E 3 de julho foi o último dia em que Raju teve que usar uma corrente, porque à meia-noite do dia 4 de julho, os funcionários da Wildlife SOS o libertaram. Mas a coisa mais impressionante aconteceu em seguida. O elefante chorou. Sim, dá pra ver claramente na foto os traços escuros e molhados no rosto do animal. O fato é que os elefantes são animais incrivelmente inteligentes. Seus cérebros são projetados de tal forma que eles são capazes de sentirem emoções e sentimentos. Os elefantes, assim como as pessoas, podem sentir felicidade, tristeza, além de ter uma memória incrível. Parece que todos esses anos, Raju esperava para ser salvo e tinha esperança que sua vida iria mudar para que ele finalmente se tornasse feliz. Os funcionários da ONG tinham medo de se aproximar do elefante, até porque ele não esperava nada de bom das pessoas. Contudo, no final, o elefante parece que compreendeu o que estava acontecendo. As pessoas que o rodeavam eram boas e ele estava prestes a ser libertado. O representante dessa ONG no Reino Unido, Pooja Binepal, diz que toda a equipe ficou incrivelmente surpresa quando viu as lágrimas do elefante. As pessoas ficaram impressionadas com a emoção desse animal gigante, que deixou todas as coisas ruins que aconteceu com ele para trás. Ninguém sabe como o Raju foi pego pelos caçadores ilegais. Provavelmente a mãe dele foi morta ou presa e depois disso não foi difícil capturar o filhotinho de elefante. Durante a operação de resgate, o dono do animal tentou impedir os funcionários da organização, mas felizmente eles nem sequer pensaram em desistir. Hoje, Raju finalmente vive uma vida feliz e plena. As pessoas arrecadaram 10 mil libras para ajudar o animal a reconstruir uma nova vida. Ele vive em um centro de conservação e cuidados com elefantes, que fica na cidade de Mathura, no norte da Índia. As feridas do elefante sararam e agora ele até tem uma namorada. Raju ainda tem um longo caminho pela frente para se recuperar. Mas agora ele sabe que as pessoas nem sempre são sinônimo de crueldade e dor. Nas últimas décadas, o habitat dos orangotangos diminuiu consideravelmente. Até recentemente, eles viviam em todo o Sudeste Asiático, mas hoje eles só podem ser encontrados em Bornéu e Sumatra. Lá, os animais estão sob ameaça 24 horas por dia, pois os caçadores ilegais tentam pegar os filhotes desses macacos, para depois os venderem ilegalmente como animais de estimação. Foi exatamente isso que aconteceu com a orangotango chamada Amy, que depois conseguiu ser resgatada. A pobre macaca estava sentada em uma gaiola tão pequena e desconfortável que ficou com feridas no pescoço. Sua única consolação era um pedaço de pano que estava o tempo todo agarrado entre seus dedos. O dono da macaca disse que ela estava sentada nesta posição havia 1 mês. No entanto, o corpo da orangotango, infelizmente, já havia se lesionado quando os ativistas a encontraram. A coluna e os membros do animal estavam dobrados de forma anormal. Agora, Amy tem um longo caminho pela frente para se recuperar e também para que os machucados no corpo dela cessarem por completo. Já as feridas psicológicas levaram mais tempo para se recuperarem, porque os orangotangos são os animais mais inteligentes do planeta. Em termos de desenvolvimento, são inferiores apenas aos humanos. É improvável que Amy se recupere o bastante para viver na natureza novamente, mas pelo menos ela não sofrerá mais e viverá feliz em um centro de reabilitação para animais. Afinal, nunca tente comprar um animal selvagem como bicho de estimação, pois isso incentiva os caçadores ilegais a fazer com outros animais o que eles fizeram com a Amy.
Quando as pessoas compraram essa casa, nem sequer sabiam a surpresa que as aguardava no porão. Em março de 2018, o Serviço de Resgate de Animais em São Louis recebeu uma chamada muito incomum. Comprei uma casa e encontrei um pitbull acorrentado no porão. Não faço ideia de quanto tempo ele ficou lá. Apesar de muitas pessoas acharem que o pitbull é uma raça perigosa, a primeira reação dessa cachorra ao ver um homem foi de pura alegria. Ela não parava de abanar o rabo e, segundo o dono da casa, ela quase se estrangulou com a corrente de tão feliz que ficou ao ver as pessoas. Ninguém sabe por quanto tempo o cão passou no porão sozinho e na escuridão total. E sua corrente era tão curta que ela mal podia se mover. Não dá nem para imaginar como alguém poderia ter abandonado uma criatura tão dócil e viva no porão de uma casa, totalmente à mercê da morte. Felizmente, a cadela foi encontrada a tempo e a sua condição não era muito severa, apesar dela ter ficado com muita rouquidão. Os resgatadores apelidaram a cachorra de Jumping Bean, porque ela pulava muito alto. Parece que ela tenta mostrar de todas as maneiras que não quer mais ficar sozinha. Temos certeza que ela está bem agora e até já encontrou um dono carinhoso. Por hoje é tudo, pessoal. Não seja cruel com os animais e lembre-se que somos responsáveis pelos bichinhos que adotamos. Até a próxima!